E aí, galera de farmácia, boa noite a todos. Espero que estejam bem. Hoje estamos aqui reunidos para mergulhar e conhecer um pouco sobre o desenvolvimento de métodos analíticos para quantificação de princípios ativos em medicamentos. Para contextualizar nossa discussão, é importante compreender quais são os tópicos que compõem o nosso tema. Segue comigo. Cromatografia é uma técnica analítica de grande importância na química analítica de medicamentos, oferecendo uma variedade de métodos para separar e identificar os componentes de uma amostra com alta sensibilidade e precisão. Entre os principais métodos cromatográficos utilizados na análise de medicamentos, destacam-se a cromatografia líquida de alta eficiência, cromatografia gasosa, cromatografia líquida de alta performance e cromatografia em camada delgada. A cromatografia líquida é um método de separação no qual os componentes de uma amostra são distribuídos entre duas fases immiscíveis, uma fase móvel e uma fase estacionária. A fase estacionária pode ser constituída por uma substância sólida, que pode ser porosa ou composta por pequenas partículas. Enquanto isso, a fase móvel é composta por solventes de diferentes polaridades. Quando a fase estacionária é mais apolar do que a fase móvel, o sistema é classificado como cromatografia líquida em fase reserva. Nesse tipo de sistema, a separação das moléculas é baseada principalmente em suas características de hidrofobicidade. A cromatografia em camada delgada é uma técnica que se baseia na absorção líquido-sólido, onde a separação dos componentes de uma mistura ocorre devido à diferença de afinidade desses componentes pela fase estacionária. Devido à sua simplicidade, rapidez, capacidade visual e baixo custo, é frequentemente escolhida para monitorar reações orgânicas e em situações onde o volume e a frequência das análises não justificam o uso de métodos instrumentais mais complexos, como a cromatografia líquida de alta eficiência. Essas técnicas de cromatografia desempenham um papel fundamental no controle de qualidade, pesquisa e desenvolvimento de novos medicamentos, proporcionando uma análise precisa e confiável dos seus componentes presentes em diferentes formulações. Com sua capacidade de separação eficiente e alta sensibilidade, esses métodos contribuem significativamente para a garantia da qualidade e eficiência dos produtos farmacêuticos. A espectroscopia é uma técnica crucial na análise de compostos químicos, incluindo os princípios ativos presentes em medicamentos, abrangendo diferentes faixas do espectro eletromagnético, como a ultravioleta, a visível e ressonância magnética nuclear. Então, além dessas técnicas convencionais, a LIBS, que é a espectroscopia por emissão óptica induzida por laser, tem se destacado, oferecendo análises rápidas e precisas, sem a necessidade de preparação extensa das amostras. Apesar das vantagens, a técnica requer múltiplas medidas devido à heterogeneidade das amostras, à necessidade de remover revestimentos e variações no plasma gerado. Os sensores eletroquímicos são dispositivos que coletam dados e fornecem informações com a mínima intervenção no sistema analisado, destacando-se pela capacidade de obtenção de informações em tempo real. Eles são altamente sensíveis e seletivos, adequados para diversas amostras em ambientes ambientais, biológicos e industriais, inclusive fora de laboratório. Os métodos eletroquímicos representam uma categoria essencial de técnicas analíticas utilizadas na análise de medicamentos,
devido à sua capacidade de detectação direta de compostos e íons presentes nas amostras. Entre esses métodos, destacam-se a voltametria, a colometria, a amporometria e a potenciometria. Na voltametria, é uma técnica que envolve a aplicação de um potencial elétrico à amostra e a medição da corrente resultante. Já a colometria quantifica a quantidade de substâncias presentes na amostra pela quantidade de carga elétrica necessária para realizar uma reação eletroquímica específica, sendo útil para determinar o teor de impurezas e contaminantes. Por sua vez, a amperometria mede a corrente elétrica gerada por uma reação eletroquímica específica em função do potencial aplicado. Por fim, a potenciometria, que mede a diferença de potencial entre dois eletrodos em contato com uma solução contendo um íon específico. Ela é utilizada para determinar o pH de formulações farmacêuticas e monitorar reações de precipitação e complexação. Na análise de medicamentos, métodos eletroquímicos como a voltametria, a colometria, a amporometria e a potenciometria são essenciais devido à sua habilidade de detectar diretamente compostos e íons nas amostras. A importância da validação analítica. A validação analítica desempenha um papel fundamental na avaliação de medicamentos, assegurando a confiabilidade, precisão e eficácia dos métodos empregados. Entre os principais critérios de validação destacam-se especificidade, linearidade, precisão, exatidão e robustez. A especificidade verifica a capacidade do método de detectar o analito de interesse em meio a outros componentes da amostra. A linearidade analisa a relação entre a concentração do analito e a resposta do método ao longo de diferentes concentrações. A precisão é avaliada considerando a repetibilidade e a reprodutibilidade do método, enquanto a exatidão examina a proximidade dos resultados com os valores verdadeiros. Já a robustez de um método analítico refere-se à sua habilidade de fornecer resultados consistentes, mesmo diante de pequenas variações nas condições experimentais, como alterações de temperatura, pH ou tempo de análise. Dessa forma, a validação analítica de medicamentos estabelece uma base sólida para assegurar a qualidade e a confiabilidade dos resultados obtidos na análise farmacêutica. Então, em resumo, a cromatografia é uma técnica analítica importante na química dos medicamentos, oferecendo métodos para separar e identificar o componente com precisão, incluindo métodos como o CLI, CG, o HPLC e o CCD. É fundamental na separação e identificação dos componentes em amostras farmacêuticas. Por exemplo, a CLI é amplamente utilizada na análise quali-quantitativa de fármacos e formulação farmacêuticas, permitindo a detectação de princípios ativos, impurezas e degradantes. A espectroscopia fornece informações sobre a estrutura molecular e detecção de compostos e técnicas abrange outros métodos como UV, o VIS, IV e o RMN, além de técnicas emergentes do LIBS. Além disso, a eletroquímica fornece uma abordagem direta e sensível para a detectação de compostos e íons em amostras farmacêuticas. Métodos como a volumetria, colometria, amperometria e potenciometria são aplicados para determinar a concentração dos analitos, pH, e monitorar as reações. A validação analítica é um processo essencial para garantir a confiabilidade dos métodos analíticos utilizados na análise de medicamentos. Critérios como a especificidade, linearidade, precisão, exatidão e robustez são avaliados para garantir a adequação
e a qualidade dos resultados obtidos, contribuindo para a eficácia e segurança dos produtos farmacêuticos.